Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:13, olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é sexta-feira, 24 de junho de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliana Oliveira. Vamos aos destaques desta sexta-feira. STF derruba cobrança de taxa extra em cartórios goianos. Primeiro arraiada Comiva será realizado nesse sábado. Agrodefesa alerta sobre o prazo para o vazio sanitário da soja e cuidados que o produtor deve ter e tomar no período que começa em 27 de junho e vai até 24 de setembro. Produção agropecuária de Goiás deve ser a quinta maior do país. Estado de Goiás tem caixa no azul com superávit de 2,039 bilhões. Bolsonaro sanciona com vetos projeto que limita ICMS sobre combustíveis. Presidência da Petrobras, comitê se reúne hoje para analisar indicação de Caio Paz de Andrade. Goiás, mais de 700 mil pessoas estão com a segunda dose de reforço contra a Covid em atraso. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, a notícia como ela é. Uma ótima tarde para você, sejam todos bem-vindos à edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que limita o ICMS sobre itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A sanção foi publicada nesta quinta-feira em edição extra do Diário Oficial da União. Pelo texto aprovado pelo Congresso, esses itens passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que impede que os estados cobrem taxa superior à alíquota geral de ICMS, que varia de 17% a 18%, dependendo da localidade. Até então, Daliana, os combustíveis e outros bens que o projeto beneficia eram considerados supérfluos e pagavam em alguns estados até 30% de ICMS. A lei sancionada é uma das apostas do governo federal para tentar conter, aliás, a disparada da inflação, principalmente no que tange os combustíveis. O ICMS é um imposto estadual, compõe o preço da maioria de produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte de tributos arrecadados pelos estados. Governadores estimaram perda de cerca de 100 bilhões de reais com a medida. Está prevista para a tarde de hoje, sexta-feira, no Rio de Janeiro, a reunião do Comitê de Elegibilidade da Petrobras, que vai analisar a indicação de Caio Paz de Andrade para a presidência da estatal. Atual secretário de Desburocratização do governo federal, Andrade vai substituir José Mauro Ferreira Coelho, que pediu demissão na segunda-feira, depois de ser pressionado pelo governo Jair Bolsonaro por causa da alta dos combustíveis. Cabe ao Comitê de Elegibilidade analisar a indicação de Andrade com base nas regras de governança da companhia e na legislação aplicável. Os relatórios necessários para análise foram entregues à estatal na terça-feira. De acordo com a Petrobras, o Comitê de Elegibilidade é presidido por Francisco Petros, membro do Conselho de Administração da empresa. Também integram o comitê Luiz Henrique Caroli, que é membro do Comitê de Pessoas, além de Ana Silva Mate e Thales Bronzato, ambos externos ao quadro de pessoal da empresa. E aqui em Goiás, em meio à alta no número de casos de contaminação do coronavírus e elevadas taxas de ocupação de leitos em hospitais públicos goianos, 700 mil pessoas ainda estão com a segunda dose de reforço contra a Covid em atraso. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde e foram divulgados nesta quinta-feira. De acordo com a pasta, 2.668.264 pessoas que estão aptas a receber a primeira dose de reforço ainda não compareceram aos postos de vacinação. Outros 652.348 goianos não se vacinaram com nenhuma dose do imunizante. Os dados preocupam especialistas da área da saúde, já que 88% dos leitos de UTI voltados para o tratamento da Covid estão ocupados. Dos 40 leitos de enfermaria para tratar pacientes infectados na rede pública de saúde, apenas 9 estão disponíveis. No último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, Goiás registrou 1.450.152 casos da doença
desde o início da pandemia. Aos goianos que estejam com a vacinação em atraso, a Secretaria orienta que procurem as unidades de saúde que aplicam as doses para completar o esquema vacinal. Ressalta-se que pessoas acima de 40 anos que tomaram a primeira dose de reforço há 4 meses já podem se vacinar com a segunda dose de reforço. As vacinas da Janssen, AstraZeneca e Pfizer podem ser aplicadas independentemente do imunizante administrado nas doses anteriores. Para quem tem entre 18 e 39 anos e iniciou o esquema vacinal com o imunizante da Janssen, a indicação é que recebam 2 doses de reforço. Para os indivíduos acima de 40 anos, a indicação é que recebam 3 doses de reforço. Nos 2 casos, deve ser respeitado o intervalo de 4 meses entre a aplicação das doses. Gestantes e puérperas devem tomar de preferência a vacina Pfizer. Em casos de ausência do imunizante, a recomendação é que seja aplicada a Coronavac. Jornal do Meio-Dia. E agora as informações das rodovias federais que cortam o estado de Goiás nas últimas 24 horas. Quem traz esses detalhes é o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Nas últimas 24 horas, ocorreram nas rodovias federais 7 acidentes que não deixou ninguém ferido e, muito mais importante, nenhuma morte. Mas, em contrapartida, quase 400 motoristas flagrados em infrações, especialmente as ultrapassagens proibidas, a não utilização do cinto de segurança e, mais uma vez, celular na direção. Lembrando que estamos aí com várias rodovias federais, com grande movimentação de romeiros, e você, motorista, especialmente durante a madrugada, ao avistá-los, diminua a velocidade e redobre a atenção. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. E no esporte, o São Paulo saiu na frente do Palmeiras nas 8ª de final da Copa do Brasil. O tricolor paulista reagiu após a derrota na segunda-feira pelo Brasileirão e bateu o rival por 1-0 nessa quinta. A vitória dá a vantagem do empate para o time de Rogério Ceni na partida de volta no Allianz Parque no dia 14 de julho. E mesmo tendo criado muitas chances de gols, principalmente no segundo tempo, o Grêmio não conseguiu vencer o CSA nessa quinta-feira à noite no estádio Rei Pelé em Maceió. O empate por 1-1 coloca em risco a sua posição dentro do G4 nessa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Por enquanto, o time gaúcho continua na 4ª posição com 22 pontos, porém 2 apenas à frente do Sport com 20 e que no sábado vai receber o Brusque na Ilha do Retiro, também lá em Recife. O Grêmio vai ter que torcer para que o time pernambucano não vença, porque senão ultrapassa. Para o CSA, esse foi o seu 9º empate em 14 jogos, o segundo sob o comando do técnico Alberto Valentim. Com 15 pontos, ocupa a 14ª posição, se mantendo fora da zona do rebaixamento. Vamos ao agronegócio. Depois de uma semana de baixas intensas e consecutivas, o mercado da soja opera com estabilidade na Bolsa de Chicago e do lado positivo da tabela. Perto das 7h50 da manhã, horário de Brasília, as cotações subiam entre 1,75 e 3,50 pontos nos principais contratos, com o julho sendo cotado a $15,96 e o agosto a $15,10 por bushel. Os mais distantes seguem abaixo dos $15 por bushel. Os traders parecem tomar um fôlego depois das perdas dos últimos dias, principalmente após o recuo de mais de 4% na sessão da quinta-feira. Ainda assim, as atenções sobre as movimentações do financeiro cruzando com os fundamentos, em especial da demanda nesse momento. E os futuros não caíram só em Chicago, mas também na Bolsa de Dalian. A China permanece com o freio de mão puxado para o consumo de soja e derivados, com estoques do grão e de farelo tendo crescido expressivamente no país nos últimos 3 meses, frente à política de tolerância zero contra a Covid-19 naquele país. Apesar de toda a atenção à economia global e seu crescimento comprometido, ao conflito entre Rússia e Ucrânia, o financeiro completamente avesso ao risco, o monitoramento do clima no Corn Belt e das lavouras americanas continua. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Não conseguiram se livrar do Tarcísio em São Paulo. O PSOL entrou na Justiça Eleitoral, mas o TSE não aceitou a alegação de que ele não podia ter transferido o domicílio eleitoral para São Paulo. Domicílio eleitoral é algo diferente. E Tarcísio continua, então, candidato ao governo de São Paulo. Bom, outra decisão também
provocou uma alteração na justiça do desembargador Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, dizendo que essa história de prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, não está certa, e soltou ele. E mais 4 pastores que estão no mesmo inquérito. Os pastores estariam se aproveitando do ministro para vender liberação de verba no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O juiz de Brasília que decretou a prisão preventiva alegou que seria por perigo de ocultação ou destruição de provas. Claro que o desembargador não caiu nessa, porque isso aconteceu em março. O desembargador disse, olha, a cronologia não fecha. Claro que não, porque se em março ele saiu do ministério, foi demitido, pediu demissão, saiu do ministério na hora que estourou essa história dos pastores. Ele teve abril, maio e 22 dias de junho para ocultar ou destruir provas e esqueceu de fazer isso, então teve que ser preso para não ocultar e destruir prova agora. Não faz sentido. Prisão preventiva é quando há uma convicção de culpabilidade, o fumus boni iuris, né? E quando há o perigo do sujeito continuar praticando o crime, o perigo in mora, né? Ou o perigo dele fugir, dele pressionar a testemunha, atrapalhar a justiça, que seria destruição de prova. Mas aí, com todo esse tempo para fazer, só iria fazer agora, o desembargador mandou soltar. Só que a tal prisão cumpriu o objetivo, que era desgastar o governo em ano eleitoral. Ficou 24 horas aí, a mídia anti-governo feliz da vida que tinha uma boa notícia. O governo mostra que até hoje, 3 anos e meio de governo sem corrupção. Não, mas prenderam o ministro. Não, vamos esperar o resultado disso. Bom, e tem gente na Câmara e no Senado que quer CPI. CPI da Petrobras na Câmara, acham que isso resolve o preço do combustível, e CPI do Ministério da Educação no Senado. Deputado e senador adora a CPI, porque a CPI é um palanque, é um carro de som, é o dia inteiro no noticiário, que maravilha. Ainda mais em ano eleitoral. Estão arrependidos os senadores que fizeram CPI no ano passado muito extemporaneamente, muito cedo. Era para sair esse ano a CPI da Covid. Mas aí ninguém mais ia acreditar naquelas frases, não tem tratamento, e nem não sei o quê, e isso e aquilo. Ninguém mais acredita, né? Então, querem fazer uma CPI agora. Palanque, carro de som. Agora, eu os desafio, façam uma CPI com 20 anos de investigações na Petrobras e no MEC. Vai ser uma maravilha. O que vão achar nesses últimos 20 anos? Agora, nos últimos 3 anos e meio, eu acho que não vão achar nada. Mas antes vão achar muita coisa. Façam 20 anos. Petrobras e MEC. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:26, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, e já a STF derruba a cobrança de taxa extra em cartórios goianos. Primeiro arraiá da comiva será realizado nesse sábado. E a Agrodefesa alerta sobre o vazio sanitário da soja e os cuidados que o produtor deve ter no período entre 27 de junho e 24 de setembro. Não saia daí. Voltamos já, trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. 12:30, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa sexta. E o bloqueio de recursos do Ministério da Educação vai impactar diretamente a infraestrutura da educação básica, de acordo com nota técnica da ONG Todos pela Educação, divulgado ontem. O impacto na área é de R$1 bilhão,
O relatório também aponta uma redução no orçamento para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022. Segundo o estudo de Todos pela Educação, do total bloqueado, 50% foi retirado do ensino superior, 28% da educação básica e da educação profissional e da administração e encargos reduziu-se 11% cada. No ensino básico, do R$1 bilhão bloqueado, 80% incide sobre as despesas discricionárias, o que representa R$817 milhões. A ação de apoio à infraestrutura foi proporcionalmente a mais afetada. A área é responsável pela construção, reformas e ampliações de escolas, além da compra de equipamentos imobiliário. E voltando aqui para Goiás, Daliana, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária virtual concluída nesta última segunda-feira, declarou parcialmente inconstitucional o artigo 15 da Lei Estadual 19.191 de 2015, que prevê a cobrança extra de 40% sobre taxas pagas por serviços cartorários aqui em Goiás. Com a decisão, 6 órgãos ou entidades perdem o direito de receber parte do que vem sendo arrecadado no serviço notarial, estando a destinação somente àqueles relacionados ao sistema de justiça, como o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Advocacia Dativa. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Partido Republicano da Ordem Social. A Lei 19.191 previa a cobrança adicional de 40% sobre as taxas cartorárias com destinatários diversos, como a Assembleia Legislativa, a Secretaria de Segurança Pública, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público do Estado de Goiás, Defensoria Pública do Estado, entre outros, num total de 12 órgãos e entidades. O entendimento do STF é que a cobrança viola a Constituição e que somente os órgãos que desempenham serviços essenciais à Justiça têm direito aos percentuais da taxa extra, por terem relação direta com as atividades notariais e de registro. E o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, escolheu a procuradora Ana Cristina Ribeiro Paternella França para o cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ela assumirá a vaga reservada ao 5º Constitucional do Ministério Público do Estado de Goiás. Ana Cristina liderou a lista tríplice definida do órgão especial do TJ goiano. Ela teve 17 votos em sessão realizada no último dia 20. O decreto com a nomeação saiu ainda ontem. O anúncio oficial ocorreu no Palácio das Esmeraldas na manhã desta quinta. Participaram da reunião o governador, a procuradora, o presidente do TJ Goiás, desembargador Carlos França, o procurador-geral de Justiça do Estado, Ailton Flávio Vec, e a subprocuradora de Justiça para Assuntos Institucionais do MP goiano, Laura Maria Ferreira Bueno, além da Procuradora-Geral do Estado, Juliana Diniz Prudente. E no agronegócio, a sexta-feira começou com os preços futuros do milho voltando a subir na Bolsa Brasileira após as últimas baixas. As principais cotações flutuavam na faixa entre R$86 e R$95, por volta de 9,21. O vencimento julho 22 foi cotado a R$86,90 a saca. O setembro 22, R$89,60. O novembro 22 foi negociado a R$92,29 e o janeiro 23 teve valor de R$95,03 a saca. A Bolsa de Chicago também abriu o último dia da semana buscando se recuperar das grandes perdas registradas ontem, com os preços internacionais do milho futuro subindo por volta de 9,11. Jornal do Meio-Dia. Produção agropecuária aqui em Goiás deve ser a 5ª maior do país. Vamos conferir os detalhes desta matéria direto de Goiânia com Juliana Carnevale. A nova estimativa divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aponta que o valor bruto da produção agropecuária total de Goiás deve chegar a 112 bilhões neste ano, um crescimento de 5,6% na comparação com o ano passado. Com o resultado, Goiás fica na 5ª posição do ranking nacional, que inclui os estados e o Distrito Federal, com participação de 9% no VBP total brasileiro. A agricultura sozinha deve responder por uma fatia de 80 bilhões e 200 milhões de reais do VBP total do estado. O crescimento em relação ao ano anterior está estimado em 12,3%, quase o dobro da taxa de expansão do segmento em nível nacional, que é de 6,5%. O principal destaque do VBP agrícola goiano é a soja, com 42 bilhões e 900 milhões de reais, seguido pelo milho e pela cana. O tomate tem VBP estimado em 4 bilhões e 900 milhões de reais. Já entre os maiores percentuais de aumento, destaca-se a batata,
com 127% de crescimento de VBP em relação ao ano passado. Ainda segundo as projeções, Goiás terá neste ano o maior VBP do país em tomate. O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça, destaca que Goiás aparece entre os 10 maiores VBPs na maioria dos itens pesquisados pelo Ministério da Agricultura. Dos 19 itens pesquisados pelo Ministério da Agricultura, Goiás aparece entre os 10 maiores VBPs em 17 deles. Para citar alguns exemplos, segundo as projeções, teremos este ano o maior VBP do país em tomate, o segundo maior em soja e os terceiros maiores em bovinos, cana, feijão e algodão. Estes dados só reforçam a relevância da produção goiana para o desempenho do setor como um todo e a atenção que o Estado, por determinação do nosso governador Ronaldo Caiado, tem dado ao segmento agropecuário. São políticas públicas que impactam diretamente no campo, possibilitando o ganho do pequeno ao grande produtor. O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. De Goiânia, Juliana Carnevale. E no esporte, o reencontro entre Cruzeiro e o ídolo Fábio foi com festa para o goleiro, que viu Cano garantir a vitória do Fluminense por 2-1 no Maracanã e dar vantagem do empate para o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O segundo jogo será em Belo Horizonte, no dia 12 de julho, e os mineiros precisam de um triunfo por 2 gols de diferença para avanço direto ou de um para levar a decisão aos pênaltis. E a Conmebol confirmou nesta quinta-feira a mudança da sede da final da Copa Sul-Americana. A partida aconteceria inicialmente em Brasília, no estádio Mané Garrincha. No entanto, a entidade atendeu solicitação da CBF e transferiu o duelo decisivo para a cidade de Córdoba, na Argentina, no estádio Mário Alberto Kempes. A CBF protocolou pedido de alteração, abrindo mão de ser sede da final por causa das eleições nacionais que acontecem no dia seguinte à decisão. O último jogo da Copa Sul-Americana está agendado para o dia 1º de outubro. No dia 2, os brasileiros vão às urnas. E a Pastoral da Moradia está construindo neste final de semana a sua casa de número 213. A mesma será edificada na rua SP8, quadra 40, lote 34, no setor São Pedro. A família agraciada é do senhor Manuel Messias, da sua esposa Elisângela Maria e seus 3 filhos. A pastoral conta com o apoio da sociedade mineirense no sentido de doação de materiais e de mão de obra. Os interessados em colaborar podem procurar os membros da pastoral nesse sábado, dia 25, a partir de 7 da manhã, no local da construção. Jornal do Meio-Dia. 12h38, e o primeiro arraiá da Comiva será realizado amanhã, sábado, a partir das 5 da tarde, no estacionamento da Loagro, na Avenida Antônio Carlos Paniago. O evento contará com comidas típicas em parceria com entidades beneficentes aqui de Mineiros. Quem explica melhor esse assunto aqui no Jornal do Meio-Dia é o presidente da Comiva, Cássio Teodoro. Vamos ouvir. E estendeu o convite para o nosso arraiá Comiva, o primeiro arraiá que vai acontecer amanhã, sábado, dia 25, a partir das 17 horas, no pátio da loja agropecuária na Avenida Antônio Carlos Paniago, ao lado da PM ali, entre a PM e o Rota Hotel. Então estão todos convidados. No ambiente vai ter muita coisa bacana, né? Música boa, bebida gelada, espetinho oferecido pelo Ranchão Comiva, e a comida que vai estar sendo servida lá estão sendo feitas pelos grupos, pelas entidades da nossa comunidade, né? A VCC, o Rotary Club, Grupo São Mateus, Polícia Mirim, entre outros aí que estão convidados e que está lá presente, nos abrilhantando ainda mais essa festa, que acreditamos ser um grande evento. Está sendo feito com muito amor, com muito carinho, muito capricho. Tem uma turma de colaboradores nossos aí que está desdobrando, até porque ela foi planejada e projetada aí com um curto espaço de tempo, mas acreditamos que tem uma força-tarefa aí unida aí para fazer um grande evento. O arraiá, ele é solidário, né? 80% do que a Comiva arrecadar, nós vamos investir na FUComiva, para a reestruturação daquele clube, um clube hoje que ele é muito bem localizado em Mineiros, para acolher os nossos colaboradores e cooperados, e também
as entidades que precisar de usufruir daquele ambiente vai ser parceiro nosso e vai estar usufruindo também da FUCOMIVA. Os 20% nós vamos devolver em ações sociais e cada barraquinha, cada entidade vai vender sua comida e o dinheiro são deles. Então eles vão investir em cada atividade deles que eles já prestam para a comunidade. E a entrada é franca, né? Não tem custo para entrar e você vai só adquirir o ingresso, a ficha para alimentação de cada barraca, da alimentação que você escolher lá na hora lá, que vai ter muita coisa bacana, né? Vai ter mingau, vai ter pamonha, vai ter galinhada, vai ter arroz com costelinha. Presidente, uma pergunta pertinente também, né, a respeito da exposição agropecuária. Como é que vai funcionar a participação da Comiva durante esse evento? Vai acontecer agora a 41ª Expo Mineiros, né, e onde a Comiva é patrocinadora oficial e aonde nós estamos comemorando o Dia do Cooperativismo, né, que vai acontecer no dia 2, mas a Comiva realiza há vários anos o ciclo de palestra do cooperativismo e vai estar acontecendo o 20º ciclo de palestra na Expo Mineiros, onde iremos ter vários palestrantes, né? Palestrante aí que vem aí do nosso Brasil aí, dos nossos parceiros, trazendo muita informação de mercado, de assistência técnica, assuntos atualizados, para deixar os nossos produtores, os nossos cooperados ainda mais informados. Vai ter muita coisa bacana lá, né? Então a Comiva é parceira do sindicato, é parceira da prefeitura para ajudar a realizar esse grande evento que é a 41ª Expo Mineiros. Quem também fala agora a nossa reportagem é o diretor secretário da Comiva, Alberoni Carrijo. Alberoni, a respeito aí do arraial, né, da participação da Comiva na exposição agropecuária, qual que é a expectativa da Comiva para esses dois eventos? Do arraial vai ser uma festa muito animada, né? Só para reforçar o que o nosso presidente disse, vai começar às 17 horas da manhã, no sábado, né? Entrada franca e vai ser um evento muito animado. Vai ter a quadrilha da Comiva, vai ter o leilão beneficente, vai ter bingo, brinquedo para as crianças, viu, Daliane? Comidas deliciosas, todo tipo de comida tradicional da festa junina. E nessa comida tem uma novidade, vai ter uma feijoada preparada pelas nossas colaboradoras. Então vai ser um negócio muito bacana, vai ser uma festa diferente, vai ter uma animação do Edmar e Lucas Santos. Então tá todo mundo assim a todo vapor. Vai ser uma festa que vai ficar na história da nossa Comiva. Então a Comiva é a patrocinadora oficial da 41ª Expo Mineiros e vai estar acontecendo esse 20º ciclo de palestra cooperativista. 12:43, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira. E já no próximo bloco, a Agrodefesa alerta o produtor sobre o vazio sanitário da soja, que começa em 27 de junho e vai até o dia 24 de setembro. Candidaturas isoladas serão grande pesadelo para Caiado, é o que diz Marconi. Estudo conclui que vacinação contra a Covid salvou 20 milhões de vidas. Os detalhes você vai saber já já aqui no Jornal do Meio-Dia. Não saia daí. Jornal do Meio-Dia. 12:46, já de volta com o Jornal do Meio-Dia pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. O juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal de Brasília, tem recebido ameaças desde que decretou a prisão preventiva do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro nesta quarta-feira. Segundo informações da assessoria da Justiça Federal do Distrito Federal, já são centenas de ameaças direcionadas ao juiz. As mensagens costumam vir de grupos de apoio do ex-ministro Ribeiro. De acordo com a corte, o caso já foi encaminhado para a investigação da Polícia Federal. No começo da tarde desta quinta, o desembargador federal Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concedeu habeas corpus ao ex-ministro Milton Ribeiro e aos demais presos na Operação Acesso Pago. E uma simulação matemática projeta quantos óbitos possivelmente teriam ocorrido na pandemia sem as vacinas. O estudo, porém, não inclui dados da China ou o efeito da imunização sobre as restrições oficiais. Um estudo divulgado nesta quinta-feira concluiu que a vacinação contra a Covid-19 salvou quase 20 milhões de vidas durante o primeiro ano. Os pesquisadores se basearam em dados de 185 países para construir um modelo matemático segundo o qual evitaram-se 4,2 milhões de óbitos na Índia, 1,9 milhão nos Estados Unidos, 1 milhão no Brasil, 631 mil na França e 507 mil no Reino Unido. Referindo-se à situação se não houvesse vacinas disponíveis para combater o novo coronavírus, Oliver Watson, do Imperial College London, que coordenou a pesquisa,
comentou: catastrófica é a primeira palavra que vem à mente. A simulação matemática da Liana dos cientistas de Londres indicou ainda que outras 600 mil vidas poderiam ter sido salvas caso se tivesse cumprido a meta da OMS de inocular 40% da população mundial contra a Covid até o fim de 2021. Jornal do Meio-Dia. E o estado de Goiás tem caixa no azul, com superávit de 2 bilhões e 39 milhões de reais nos primeiros 4 meses desse ano. A matéria é com Osana Alves. O governo do estado e a Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, inauguram nesta sexta-feira, dia 24 de junho, o Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade. A expectativa é de que mais de 300 mil pessoas passem pelo local, que vai funcionar 24 horas por dia, até o dia 3 de julho, data de encerramento da Festa do Divino Pai Eterno. O Centro de Apoio ao Romeiro vai funcionar em um novo local, no Parque dos Romeiros da Prefeitura de Trindade, a 600 metros do antigo espaço, no quilômetro 10 da GO 060. Com 4.200 metros quadrados, a estrutura foi montada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, para que as pessoas se sintam acolhidas e possam fazer a caminhada com mais tranquilidade e conforto. O centro contará com espaço para descanso, capela para orações, banheiros químicos e atendimentos em saúde. No local serão oferecidos testes de glicemia, aferição de pressão arterial e testagem rápida para a Covid-19. Equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Trindade estará de prontidão no local, inclusive com médicos. Já a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros darão suporte com agrupamento de apoio, com ambulância de resgate de plantão 24 horas. O centro de apoio também servirá leite com canela, café, chá, suco, água, pão com manteiga e pão com mortadela. Os lanches serão ofertados gratuitamente a qualquer hora do dia ou da noite. De Goiânia, Osana Alves. Voltando aqui para Goiás e falando de eleições 2022, ao ser questionado sobre o impacto do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que liberou candidaturas isoladas ao Senado, o ex-governador Marconi Perillo disparou contra o governador Ronaldo Caiado, o seu possível adversário nas eleições deste ano. Segundo o Tucano, o resultado da consulta feita pelo deputado federal delegado Valdir, pré-candidato a senador pelo partido de Caiado, deve preocupar muito mais o governo do que a seu grupo político. Para ele, o impacto na base governista, que pode vir a ter até 4 candidaturas isoladas, será briga na certa, confusão na certa. Governistas ouvidos consideram improvável que haja, em decorrência das candidaturas avulsas, debandada de partidos da base para formar chapas apenas para o Senado. Na visão de aliados de Caiado, formar coligação ampla importa muito na corrida pelo governo, mas pouco na disputa pelo Senado. Por outro lado, a aproximação com o governo pode ser decisiva para os senatoriáveis. Pré-candidato pelo PP, entusiasta da candidatura isolada, Alexandre Baldi não vê necessidade de coligação e se justifica com argumentos semelhantes. E um coronel da Polícia Militar foi preso suspeito de ajudar uma organização criminosa a falsificar documentos para invadir uma fazenda de um casal boliviano em Abadiânia, no entorno do Distrito Federal. Pelo menos 15 pessoas são suspeitas de envolvimento nessa fraude. A prisão do coronel aconteceu no início de junho, porém as investigações começaram em setembro do ano passado, depois que um caseiro da fazenda foi surpreendido por homens armados que invadiram o local, comunicaram a compra do imóvel e determinaram que o funcionário saísse imediatamente. Após a invasão, a polícia começou a investigar quem eram os verdadeiros donos do terreno e apurou que os suspeitos de integrar a organização criminosa teriam se apropriado indevidamente da terra para explorar a área e ganhar dinheiro. A fazenda, que fica às margens do Lago Corumbá, possui 422 hectares e é avaliada em 8 milhões de reais. E no esporte, após ultrapassar a Bélgica em março, o Brasil continua liderando o ranking da FIFA no mês de junho, com 1.837,56 pontos. A classificação atualizada foi divulgada pela entidade ontem. Já a Argentina ultrapassou a França, atual campeã do mundo, após vencer a finalíssima por 3-0 contra a Itália, 7ª colocada na classificação. Os hermanos estão em terceiro, seguidos pela França e pela Inglaterra.
Dos 10 primeiros, a seleção que ganhou mais posições foi a Holanda, que é líder do grupo 4 da Liga das Nações de maneira invicta. 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. A Laranja Mecânica saiu da 10ª colocação para a 8ª, com 1.679,41 pontos. A novidade do ranking, Daliana, é a aparição da seleção dinamarquesa, que subiu uma posição e agora entrou na lista. Jornal do Meio-Dia. E a Agrodefesa alerta sobre o prazo do vazio sanitário da soja, os cuidados que o produtor rural goiano deve tomar no período que começa agora 27 de junho e vai se estender até o dia 24 de setembro. A matéria você confere agora com Osana Alves. O governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, divulga o novo calendário do vazio sanitário da soja e alerta os produtores rurais para os cuidados que devem ser tomados neste período. O diretor de Defesa Agropecuária da Agrodefesa, Sérgio Paulo Coelho, fala sobre a importância da medida para evitar a proliferação de pragas nas lavouras de soja. No próximo dia 27, iniciaremos o período do vazio sanitário da soja. Essa é uma medida para prevenir que esse fungo cause grandes prejuízos à nossa produção de soja. Você, produtor rural, preste atenção nas suas áreas para eliminar toda a tiguera e todas as plantas de sojas vivas que estão lá, para que tenhamos uma baixa quantidade de fungo quando iniciarmos a nossa lavoura. Contamos com você para que Goiás possa ter uma excelente safra de soja no próximo ano. O vazio sanitário não elimina totalmente a incidência da ferrugem asiática, mas reduz o problema, com ganhos econômicos, fitossanitários, sociais e ambientais para os produtores e para a população. Em Goiás, esse procedimento preventivo é praticado desde o ano de 2006. De Goiânia, Osana Alves. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.